Bom dia, matriarcado. Tô tendo a oportunidade pela primeira vez de gravar um vídeo exatamente na minha hora de poder, que é quando o sol tá nascendo. Então eu tô aqui conversando com vocês. Olha, com algum delay. Exatamente enquanto o sol se levanta. É um amanhecer laranja, mas cheio de nuvens. Nuvens suaves espaçadas, que estão formando quase um degradê, assim, meio violeta. Eu amo essa porra. É muito importante pra mim ver o amanhecer. Quase todos os dias eu vejo. Tem dia que eu não aguento, mas é isso. Meio da noite eu levanto pra cuidar dos gatos, às vezes eles estão mais agitados. E aí eu vou direto. O jogo dessa semana, ele me preocupa um pouco. Eu não tive tempo ainda de pensar sobre ele, degustá-lo e tal. Que é o meu processo meditativo, né? E aí eu tava aqui sentada de madrugada e pensei, porra, são 4 anos fazendo o laboratório de previsões oraculares. Eu já entreguei tudo quanto é tipo de jogo aqui. Por que eu teria medo de entregar um jogo que eu não entendi ainda completamente, né? Vamos arriscar, porque na real o jogo individual é isso. O jogo coletivo, que são esses que eu faço pelo laboratório, o jogo coletivo ele tem um tempo diferente para acontecer, então realmente é muito arriscado. É um ato de muita coragem fazer um vídeo, fazer vídeos semanais na real, sabe? Porque cada jogo vai ter o seu tempo, vai ter jogo que eu vou decifrar na segunda-feira de manhã. Vai ter jogo que eu vou chegar até sexta-feira e não vou ter entendido. E aí vai acontecer uma coisa extraordinária no final de semana que vai matar toda a charada. É muito foda fazer esses jogos coletivos e observar as coisas acontecendo, sabe? Então, esse é um jogo que movimenta a generosidade. A generosidade, o fluxo de dinheiro entre quem tem mais e quem tem menos, e a transferência também de outras formas de abundância entre quem tem mais e quem tem menos, é o que marca esta semana. O sim da nossa semana é o que deve ser exercitado, é o que a gente deve praticar. É um jogo marcado pela generosidade, pelo compartilhamento. Coisas boas que a gente fez na vida vêm em nosso favor no momento que a gente está precisando muito daquilo, como se fosse um crédito espiritual. Esse é o sim da nossa semana. O sim da nossa semana... Cadê ele, gente? Aqui. É esse aqui, ó. O encontro entre o nosso lado mais pobre e o nosso lado mais rico. O encontro entre o rei Minos, o rei mais próspero do seu tempo, o rei da ilha de Creta, abre os braços e as portas do seu reino
a um cara que nesse momento está em situação de rua. Ele perdeu tudo, ele cometeu um crime, então ele empobreceu foi ótimo. Neologismo aí, tá? Empobreceu internamente, se desconectou de todas as suas riquezas, de toda a sua vida, fertilidade. Perdeu tudo, porém, antes de perder tudo, ele era muito, muito, muito bom em algo. E tudo aquilo que ele fez antes vem em socorro dele nesse momento. Esse rei reconhece ele e dá uma segunda chance a ele. É uma carta da ressocialização. É a carta do estender a mão, saber ajudar e saber pedir ajuda. Eu já fui ontem mesmo, assim, atravessada por 2 notícias assim de campanhas para financiar coisas, ajudar pessoas a passarem por tratamentos de saúde, por exemplo. Vou divulgar. O texto que eu publiquei ontem, na verdade anteontem, porque hoje já é quarta, amanhecer de quarta. Cara, tá lindo amanhecer. O texto que eu divulguei, nele eu compartilho, 2 situações recentes assim. Eu sou muito viciada em OLX, marketplace de maneira geral, sabe? Sou muito obcecada por garimpo de imóveis. Então, tendo grana ou não, eu tô sempre olhando. Sempre olhando. E aí eu me deparei com uma mãe no Facebook vendendo um ventilador muito bom, diga-se de passagem, por R$80. E no texto ela dizia que estava vendendo o ventilador porque ela precisava comprar comida para a filha dela, porque estava desesperada, já não tinha mais nada. E, enfim, no grupo que ela postou a gente fez uma vaquinha, o pessoal se mobilizou e tal, mas nem sempre é assim. E aí, eu moro bem no centro do Rio de Janeiro mesmo, sabe? Centro indo para a Zona Sul. E aqui, é impressionante o quanto a população de rua aumentou na era coiso, né? Em todo lugar, pobreza assim, né? A olhos nus aumentou. Precisa de estatística de porra nenhuma, tá escancarado. E aí esses dias também, tem sempre pedinte, sempre tem. Mas às vezes eu compro um mercadinho ali, eu já vi uma mãe assim com a criança, no carrinho, eu já olhei assim, já fico desesperada. Eu vejo bebê na rua, bebê, nossa. E aí um menininho, eu cheguei ao mercadinho, um menininho me abordou e falou:
moça, a senhora pode comprar um arroz para mim? Minha mãe falou que se tiver arroz, ela vai fazer arroz doce. Comprei um arroz para ele. Isso acontece sempre, sempre. Toda semana daqui para feira, eu passo por muitas pessoas em situação de rua, pessoas pedintes, muitas, o tempo todo. Mas o fato, né, disso ter me impactado, essas duas situações em especial, terem me impactado, envolverem bebês, aquela moça que eu encontrei antes de ver o menininho, que estava com o bebê no carrinho, era a mãe dele. Assim, me impactou, me chamou a atenção, e eu já saquei, quando vi essa carta, que tinha a ver com a energia dessa carta. É uma energia que movimenta em nós o fato de que precisamos nos ajudar. Temos que fazer as riquezas circularem. Ela é exatamente um eixo dentro do naipe de ouros do tarô mitológico que conecta o lado mais pobre da jornada de Dédalo ao lado onde ele produz a sua guinada. Na verdade, essa chave vira dentro dele aqui, no momento em que o rei reconhece ele. Nosso herói Dédalo, ele estava enriquecendo, mas ele se deixou levar pelo seu pior lado, pelo seu lado mais pobre. Ele cometeu um crime movido por inveja. Quer dizer, ele não estava conseguindo enxergar e valorizar as coisas que ele estava ganhando da vida. E ele perdeu tudo, obviamente. Ele foi preso, ele foi julgado, ele teve que fugir da sua cidade quando ele foi solto, porque senão ele seria linchado. E ele ficou um tempo em situação de rua. Até que o rei Minos, o rei mais próspero daquela região, o rei da riquíssima ilha de Creta, um protegido direto do deus Poseidon, passando na rua, encontrou o Dédalo e reconheceu ele. Mesmo com essa cara aqui, ó, batida de esquerdomacho que tu vê em qualquer lugar, essa barbinha aqui, esse cabelinho, mesmo assim o rei Minos reconheceu ele. Olhou para ele na multidão e falou: caraca, maluco, sou teu fã. Você é foda, produz umas paradas que tu tinha que estar na Tokstok, cara. Chega aí que eu vou te dar uma chance no meu reino. Dédalo era um grande arquiteto, marceneiro, um construtor, um designer de móveis. E como designer de móveis, ele foi contratado pelo Minos. Minos resolveu dar uma segunda chance para ele. Como é que um cara brilhante como Dédalo podia estar em situação de rua? Como é que uma pessoa brilhante como você pode estar se sentindo tão pobre? Como é que essas pessoas incríveis que vêm aqui ter uma conversa de altíssimo nível comigo toda semana, essas pessoas sinceramente dispostas a se repensar diante da vida, querendo crescer, querendo evoluir, querendo ter essas conversas de alto nível com um número maior de pessoas, é isso que a gente está fazendo aqui. Como é que essas pessoas podem, diante de tantas riquezas interiores que semanalmente elas vêm revirando, como é que podem estar se sentindo tão pobres? Como é que eu, Maria Gabriela,
que tô aqui trocando essa ideia com vocês, não tenho dinheiro guardado. Tô, de novo, preocupada com um aluguel de sexta-feira. Comprem meu livro, por favor. Venham jogar e entrem para o laboratório. Enfim. Essa é uma carta onde a prosperidade, ela tem que circular, ela mostra para que ela existe. Ela existe para circular. Ela existe para que as riquezas possam ser vistas, para que a abundância possa ser percebida e possa ser deslocada, movimentada, para curar a escassez. Eu costumo dizer, foi uma coisa que o naipe de ouros me ensinou, eu estudo a ideia de prosperidade, né, simbolicamente, dentro das religiosidades, já faz um bom tempo. Eu comecei de uma forma totalmente escrota, que foi comprando o livro Segredo. E eu não sabia que havia realmente uma literatura tão ampla no mundo falando sobre essa ideia de um acesso a uma prosperidade. E eu fui entender, fui aprofundar, né, isso. Aí eu conheci outros discursos que pensam a ideia de prosperidade, né, nesse sentido metafísico, como a Louise Hay. Só que, na verdade, assim, aí foi entender o que é dito dentro dos oráculos, dentro das divindades associadas à prosperidade, como a Lakshmi, por exemplo, como, enfim, as próprias donas do ouro, né, o Shum, a Fraia. Eu fui pesquisar a ideia de prosperidade dentro do simbólico, partindo lá daquela leitura completamente comercial, um livro completamente comercial. Eu fui aprofundar isso, mas só no tarô mitológico caiu a minha ficha. E aí eu produzi um material, que é o Laboratório da Prosperidade, que não está aberto agora, e que eu tive que fechar porque eu entendi que eu tinha que lidar com a minha escassez. Um projeto meu que não foi adiante porque eu precisava me entender primeiro com a ideia de escassez e prosperidade dentro de mim. E agora eu entendo, através do estudo do tarô mitológico, que o dinheiro, ele está acumulado, ele está parado, estagnado nas mãos erradas. Na verdade, o dinheiro tem que circular para todo mundo e ele tem que estar nas mãos de pessoas como eu, como você, que vamos multiplicar isso, que vamos fazer com que ele chegue a outras pessoas e transforme vidas, sacou? A gente tem o direito. O 6 de ouros é uma carta que aparece para dizer: sim, você tem direito, você pode, vai lá. Eu tô muito descabelada, né, gente? Gente, olha só. Comecei a fazer esse vídeo, resolvi fazer esse vídeo um pouco antes de amanhecer, de madrugada. Fui fazer o meu cocô, tomei meu banho, sentei aqui e vamos lá, com essa cara mesmo. Muito íntimo, né? O 6, esses são os momentos de maior inspiração.
O 6 de ouros é o ponto da virada. Ele é a hora em que você vira uma chave, derruba uma porta, abre um portal, onde você consegue dar um passo saindo da escassez dentro de você e pisando num terreno mais fértil, mais promissor, mais abundante. Às vezes isso acontece através de uma ajuda. Às vezes você é salva, você é salvo. Já aconteceu do 6 de ouros vir em meu socorro em momentos onde eu precisava também pagar coisas e estava enrolada, estava apertada. Já aconteceu do 6 de ouros sair para mim em momentos, por exemplo, onde eu estava me sentindo muito pobre, muito conectada às minhas fragilidades, às minhas memórias escassas, né? Escassas afetivamente, escassas materialmente. E aí eu não conseguia olhar para as minhas próprias conquistas, para as minhas próprias riquezas. E aí eu combati isso, por exemplo, arrumando a casa, reorganizando a casa e conseguindo me dar um ambiente melhor. Coloquei a casa em ordem, né? É a mesma casa, é o mesmo cenário da sua vida. Mas você se reorganizou internamente, você está disposto a olhar para ele de uma outra maneira. E eu tenho um amigo que fala isso, às vezes os problemas estão no mesmo lugar. Só que alguma coisa acontece dentro de você que você se coloca diante deles de uma outra forma. Então o 6 de ouros pode ser eu costumo dizer que ele é quando a gente muda de classe social dentro da gente. Vira uma chavezinha. Você está se sentindo muito pobre e de repente dá um clique em você, alguma barreira se rompe, em que o teu lado mais abundante consegue jorrar muita água para dentro do teu lado escasso, que estava com sede. E aí as coisas se equilibram. Isso é o 6 de ouros. Então, conselho do 6 de ouros, que é o sim do jogo, movimente generosidade. Ajude, saiba pedir ajuda, abra-se a ser ajudada. Não sabe como? Reza. Se ajoelha e reza. Pede ao espiritual. Pede ao espiritual aquilo de que você precisa e se abra para receber. Beber mais água. Por falar em sede, barreira, etc. Né? Tá bem bonito agora, tá claro, bem claro. Nem sei se eu preciso mais dessa luminária. Ó que massa. Então, nossa, o cabelo tá muito embolado, ele tá muito embolado. E aí, no não do jogo, a gente tem o 3 de copas. O 3 de copas no não, que assim, tem todo um drama, né? Meu ritual para tirar o jogo, ele é muito legal, porque ele é um ritual que me reconecta, que me realinha semanalmente. Eu aprendi a ser um pouquinho mais disciplinada com o laboratório. Se eu sou indisciplinada hoje, imagina antes do laboratório. Então, meu ritual de tirar o jogo da semana, de tirar o jogo do mês, ele me realinha. E aí, no meu ritual, né, depois tirei as cartas. Minha hora da cisma. Coloquei ali intenção coletiva antes de tirar as cartas. Vou tirar as cartas. Então, tem todo aquele drama de você virar carta por carta,
Deixa eu ver a cara da semana. Ih. E aí, quando eu abri o não, segunda carta, 3 de copas no não, eu soltei esse ih, porque o 3 de copas é muito bom. Ele é muito positivo, é uma carta do carinho. Ele é a carta onde o carinho se multiplica, onde ele se reafirma. Ele é a carta onde a gente fecha acordos e cumpre acordos. Ele é um casamento entre duas pessoas que ainda não se conhecem, né? Estão indo lá se conhecer. Portanto, elas ainda não enxergam completamente os problemas umas das outras, uma da outra. Dentro do tarô mitológico, no 3 de copas, a gente tem o casamento de Eros e Psique, né? Eles se envolveram, ele já fez a proposta para ela: eu posso te dar uma vida maravilhosa, posso te dar tudo que você quiser, posso te dar muito prazer, eu localizo fácil o clitóris, eu tenho tudo, eu sou o filho da deusa do amor, eu tô aqui pra você. Só que tu não pode ver o meu rosto. Mentira, ele não falou sou filha da deusa do amor. Justamente era isso que ele não queria que ela soubesse, que ele era o deus Eros, né? Até porque ele estava ali contrariando a mãe dele não queria. Nem cogitava a possibilidade dele se relacionar com ela. A mãe deu uma ordem de fazer ela se apaixonar por outro. Então, eles se conheceram, se envolveram. A mãe não sabe de nada ainda. E ele fez a proposta para ela. A gente pode se relacionar, a gente pode ficar, eu posso sempre fazer você muito feliz. Você vai gozar todos os dias. Não existirá tédio nessa relação. Farei várias brincadeiras maneiras. Você quer? Como diria a mulher melão, você quer? E aí ela disse sim. No momento que ela diz sim, eu quero, é o 3 de copas. Só que se o 3 de copas está no não, meu amor, ela ainda não está dizendo esse sim aqui. Acho que alguns encontros serão frustrados essa semana, tá? Se essa é uma carta dos encontros, mas onde os encontros se consolidam, que na verdade os encontros acontecem no 2 de copas. No 3 de copas a gente tem uma consolidação. A gente tem um casamento, a gente tem um casal com filhos, a gente tem um acordo sendo feito entre as partes. Um terceiro elemento que chancela uma união. O 3 de copas está no não, isso é um pouco preocupante. Esses encontros não estão acontecendo ainda ou não podem acontecer. Relações ocultas também. Relações ocultas podem estar impactando o enredo da semana. É uma dificuldade da união também. Enfim, eu estou entregando um jogo que eu ainda não sei exatamente como ele vai se manifestar, não. Eu só vi uma carta dele sendo remexida até agora. Eu só vi, na minha vida, só bateu até agora, né, o 6 de ouros. O 6 de ouros começou bem forte essa semana. Ele é o sim, né?
Às vezes eu vivo as cartas na ordem, muito legal quando acontece. Às vezes o topo do jogo significa a última coisa que vai acontecer na semana. Entendeu? Como, por exemplo, a Rainha de Paus da semana passada, para mim, foi o Quiz das Deusas, que foi um quadro que eu lancei dentro do perfil fechado do laboratório. Muito legal, a galera gostou. O não da semana é o 5 de espadas. No 5 de espadas a gente tem o herói Orestes, ajoelhado diante do rei Sol, do rei Apolo, do deus Apolo. Apolo, glorioso, guardador do destino de cada ser humano, né? Da missão de cada ser humano, como é que essa pessoa vai encontrar o próprio Sol? Como é que ela vai viver a realização individual? Qual é o máximo da expressão, da verdade, da luz daquela pessoa? Isso é o Sol. E também é o que a gente realmente quer. É a manifestação da nossa vontade no mundo. Esse Deus que guarda isso, que guarda a nossa missão, o nosso destino, aponta o dedo pra gente e diz, tu vai ter que fazer o que eu tô mandando. Você vai ter que aceitar que é isso que você tem que fazer. Agora é isso. Ele é uma carta onde o nosso Sol está nos dando limites. Ele é uma carta, ela é uma carta. No 5 de espadas, Apolo está dando uma ordem a Orestes, empunhando a ele 5 espadas. E está dizendo o seguinte para ele: a sua mãe matou seu pai. Ele está contando para ele a tragédia familiar que Orestes não sabia que estava acontecendo. Olha, sua mãe matou seu pai, tomou o poder, o reino está sob o poder dela junto com o amante dela, tua mãe está maltratando muito tua irmã e mandou você estudar fora para você não ficar sabendo de nada porque era você que tinha direito ao trono do teu pai. Eu vou te dar uma ordem. A única possibilidade de você ser feliz e se realizar é se você cortar completamente os laços com as doenças dessa família. Sua mãe está completamente adoecida e, infelizmente, ela vai ter que rodar também. Você vai ter que matar sua mãe. É a única forma de você ser feliz, de você resgatar suas irmãs, de você se permitir um novo destino. Um destino referenciado no seu livre-arbítrio. E não nessa tragédia familiar que não tem que determinar vocês. No 5 de espadas, o Deus Sol está falando isso para ele e para a gente. E aí Apolo comunica tudo isso e fala para ele o que ele tem que fazer. Porque não é só essa revelação. Ele vai ter que cortar, ele vai ter que impor limites, ele vai ter que aceitar limites, ele vai ter que agir dentro de determinados termos. Essa é uma carta que é uma carta do esporro, né? Do enquadramento. Teu Sol está te dando um esporro. Aceita. Você tem que geralmente aceitar coisas que você não quer muito aceitar. Você tem que aceitar limites, você tem que aceitar que é assim que você tem que agir, você tem que aceitar que velhos hábitos têm que ir embora, você tem que aceitar que você não pode gastar tanto. É uma carta que faz a gente lidar com a espada de uma maneira chata, que é um aprender a dizer não também.
aprender o que tem que ser transformado para a nossa vida dar certo. Eu acho que deve estar balançando muito, né? O vídeo. Então, no 5 de espadas a gente tem a carta dos limites sendo impostos. E aí no topo do jogo a gente tem 2 cartas com sentidos completamente opostos. Esse que eu bebo aqui na mamadeira. No 5 de espadas, no porquê, a gente vai pro topo. Vamos lá. No topo a gente tem uma carta de união, de equipe, de galera trabalhando junto. Tô chegando na Coab. E a gente tem uma outra carta que é da treta estourando, a ruptura, o corte, a briga, a tragédia, o crime. É isso, eu tô entregando um jogo, é um jogo um pouco perigoso, me preocupa, tem 2 cartas preocupantes, mas eu tenho certeza de que entregando, o jogo também cumpre a função de dar nutrição para vocês, nutrição inconsciente, assim. Quando vocês estiverem diante de certas situações, a intuição de vocês já vai apitar. Você já tem aquela informação prévia. No topo do jogo, a gente tem 2 cartas que são opostas. Olha só. Essa carta aqui é união. Essa aqui é desunião. Tá? O 4 de paus é uma carta onde o herói de paus, Jazão, está juntando os seus amigos para eles pegarem aquele barco que está lá atrás e irem lá viver a maior aventura da vida deles. Vão buscar um troféu numa ilha. É um trabalho em equipe. E é também o sentimento da gente estar pronto. Estou com tudo pronto, está com tudo engatilhado para a gente seguir viagem. É o momento que antecede uma mudança. É o momento onde a gente se une às pessoas a quem a gente tem que se unir. Onde quem tem que estar com a gente para a gente viver a nossa aventura de barco, chega, cola junto. É uma carta de mobilização. É uma carta de organização, tá com tudo pronto para rolar, para algo rolar. É um sentimento de prontidão, de união, de vambora, vamos para frente. Enquanto essa carta aqui é o momento exato em que a mãe do Orestes se junta com o amante e mata o pai do Orestes. Olha que cena trágica. De novela das 8. Então, no 3 de espadas, a gente tem um momento em que as espadas do naipe de espadas cantam. A espada cantou ali. Rolou um corte, uma ruptura, que não dá para costurar. Esse corte no tronco familiar do Orestes isso aqui não pode ir para frente nessa história familiar. Isso aqui, a merda toda chegou a um limite. Eu sei que isso vai bater de formas completamente diferentes para vocês, né? Vai ter gente aí que vai enxergar
no que eu estou descrevendo, uma situação literal. Tem algo acontecendo na sua família em que você entende que tem que rolar um corte, nada, não tem que ser como... As coisas têm que se transformar, não voltam a ser como antes. Às vezes é uma carta que traz conflitos, que traz uma ruptura, uma briga acontece, alguém rompe com você. Alguém diz, não, chega. É uma carta... Enfim, é uma carta também de tristezas, de lamentos, de situações trágicas, crimes e tragédias. Essa carta do lado do 4 de paus pode representar também a mobilização em torno de um crime, um trabalho em equipe relacionado a... É um assassinato, né, essa imagem. Assim. É um trabalho em equipe para desvendar algum crime ou para combater crimes, enfim. Essas duas cartas falando no topo do jogo, elas podem estar desenhando mesmo uma previsão, assim, ó, isso aqui essa imagem vai marcar a semana. Nas nossas vidas individuais, quando eu estava indo ao banheiro, esse jogo está sendo oferecido realmente do mais profundo da minha intimidade para vocês. Por isso que eu falei coisas aqui, meti a louca e falei de umas paradas. Porque às vezes eu acho que a cartomante, ela tem essa função de falar de um lugar muito íntimo, ela é uma cúmplice. Ela é aquela que vai te acolher e vai te ajudar, pegar na tua mão e te ajudar a enxergar o que você não está enxergando. É um abraço, é muito íntimo. E eu estava pensando nessas duas cartas, o 3 de espadas e o 4 de paus, né? Topo do jogo, que elas refletem situações completamente diferentes no que diz respeito aos laços, né? Isso aqui é uma situação de ruptura, isso aqui é uma situação de união. Eu estava pensando que ao mesmo tempo em que certas rupturas acontecem nas nossas vidas, inclusive rupturas familiares, né? Ao mesmo tempo, a gente está na vida encontrando os nossos, sabe? A gente pode contar uns com os outros, se reconhecer na multidão. Pode vir ajuda de onde a gente não espera. E eu acho que principalmente as pessoas que enfrentaram muitas rupturas nas suas histórias familiares, elas estão pelo mundo de uma maneira em que elas estão muito atentas aos laços, né? Estão muito atentas à raridade das conexões, assim. Quem tem coração, né? Não estou falando de, enfim, de uma Suzane von R da vida. É R mesmo ou é com H? Nem sei, gente. Fica essa dúvida aí, porque eu já não lembro mais como é que escreve. Então, eu fiquei pensando que ao mesmo tempo em que fica escancarado, né,
que certos laços não nos alcançam, não nos suprem, não nos enxergam mais. Ao mesmo tempo, a vida também escancara quem está com a gente. Ela também faz os grandes encontros acontecerem. Ela também mostra quais são as mãos que a gente pode pegar, quem é que está com a gente, quem pode nos ajudar a seguir em frente. Então é isso. É um jogo complicadinho, sabe? É um jogo que vai movimentar a generosidade, onde desencontros também vão acontecer, encontros não vão acontecer agora. Precisamos aceitar certas limitações. Precisamos de ajuda, contar com os nossos, ajudar, de movimento, de articulação, como o 4 de paus fala. E, infelizmente, alguns cortes, rupturas, algumas situações tristes, trágicas vão acontecer. Não tenho ideia de para onde esse jogo vai nos levar. Mas eu espero e acho que a solidariedade vença. Que essas mãos dadas, temos aqui muitas mãos, né, nesse jogo. Que as mãos dadas vençam. Certo? Boa semana pra gente. Só mais uma coisa. É sério. Venham pro laboratório, comprem meu livro. Venham jogar. Eu tô começando a abrir mesmo as vagas para março, mas eu ainda tenho pendências de jogos e honrarei todas. Mas venham, né? Ajudo vocês com esse conteúdo e vocês também me ajudam e vêm conhecer mais profundamente o meu trabalho, certo? Beijo.